Oi, gente, estou aqui de volta com a doutora Ju e a Oia Care, nessa parceria super especial. A gente está gravando uma série de 3 vídeos com assuntos muito interessantes. Hoje é o último. A gente vai falar sobre menopausa. Já falamos sobre menstruação no vídeo anterior e ritmo circadiano no primeiro. Ju, muito bem-vinda de novo. É um prazer estar aqui de novo. Nossa, que série de vídeos. Está muito legal. Espero que vocês gostem também. E hoje é um assunto bem importante, bem interessante, cada vez mais em voga e também um tabu. Total. Só para contextualizar, para quem não acompanhou os outros vídeos, a Oia Care é uma startup de mulheres para mulheres, uma clínica virtual que é focada na saúde preventiva e tem muito foco também em trazer informação e conhecimento para as mulheres, porque afinal informação é poder, né, para a gente poder fazer as escolhas acertadas para nós. É uma coisa que eu acredito muito, é totalmente a filosofia do Dia de Botê, só que o Dia de Botê é aplicado a maquiagem, cabelo e etc. E na Oia é aplicada à saúde da mulher, uma coisa muito, muito fundamental. Então vamos lá, hoje vamos falar sobre menopausa. Esse assunto, né, como você acabou de falar, doutora Ju, tá super em alta e é muito louco, né, porque como não ser em alta um assunto que toca a vida de todas as mulheres do planeta Terra. Então a gente está nesse momento de falar mais sobre isso, sobre assuntos que eram tabu, e enfim, não tem por que ser tabu, mas era, e eu estou super, super empolgada para a gente fazer esse conteúdo. Eu queria começar te perguntando, né, pedindo para você explicar o que é a menopausa. A menopausa. É isso mesmo, né? Eu preciso de falar o que é a menopausa em si, eu queria dar um pouquinho de contexto histórico, porque assim, a nossa expectativa de vida tá aumentando, né? Então, cada vez a gente vive mais e a gente quer viver com qualidade. Então, acho que entra muito nesse contexto, a gente desmistificar esse tabu de menopausa. Menopausa, há 20 anos atrás, quando você pensava em alguém na menopausa, era uma vovozinha, assim, né? Uma senhorinha, toda fragilizada. Ou seja, as mulheres na menopausa são pessoas extremamente ativas, que estão começando muitas vezes novos projetos, novas carreiras, novas vidas, mudando estruturas familiares. Então, eu acho que entra muito nesse aspecto de também que a gente já tem comentado aí nos outros vídeos da emancipação feminina, da gente cada vez mais buscar o nosso espaço, da gente ver nossos potenciais por mais tempo, né? Buscar as nossas potencialidades aí. E aí você falou pensei muito isso na hora do Dia de Você e da Oia, que ambos querem trazer esse aspecto aí da mulher, né? Então, acho que é bem isso, a busca pela sua melhor versão. E aí isso entra tanto na parte de beleza, estética, e como você se percebe externamente, e como você se percebe em relação à sua saúde, né? Então, tudo está conectado, né? Tudo Afinal, conectado, tudo. E na menopausa ainda mais. Então, o que é a menopausa? Então, a menopausa é a parada da menstruação por mais do que um ano. Então, a gente diz que é um diagnóstico retroativo, retrospectivo, né? Então, você só sabe que você está na menopausa depois que você ficou um ano sem menstruar, né? Parou a menstruação durante um ano. Isso também quase ninguém sabe, né? Ninguém imagina que é assim feito o diagnóstico. Existem exames laboratoriais que podem ajudar a gente nesse diagnóstico, sim, mas o diagnóstico é clínico, ou seja, parou de menstruar durante um ano, você está na menopausa. E aí confunde muito com climatério, porque às vezes as mulheres falam assim, eu tô na menopausa, mas na verdade não parou de menstruar ainda. Ela só está sentindo os efeitos próximos da menopausa, que ocorre devido à queda hormonal, à queda dos hormônios produzidos pelos ovários. Essa faixa de transição entre a mulher que menstrua para a mulher que não menstrua é chamada de climatério, né? E durante o climatério, a gente tem essas flutuações hormonais que vai ocorrendo devido à falência ovariana, né? Os ovários param de produzir hormônios, e é por isso que a gente sente ou pode sentir alguns sintomas específicos aí que a gente pode sentir. Pode impactar na pele, então a gente pede o turgor, o vigor da pele, pode impactar no cabelo, né? Não só o cabelo ficando mais branco, mas na textura do cabelo, o cabelo fica mais poroso, pode impactar na libido. Então, a mulher pode sentir uma queda drástica de libido, lubrificação vaginal, ganho de massa corporal, não de massa magra, mas de gordura. Então, tem uma alteração da relação entre massa magra e gordura, perda de massa óssea, tá? Então, a mulher na menopausa, que parou de menstruar, no climatério, vai perdendo o osso, porque o estrogênio, tudo depende aí dos hormônios secretados pelos ovários, principalmente o estrogênio. O estrogênio ajuda a formar osso.
né? Então, ele tem impacto positivo na formação de osso. Cai o estrogênio, também cai a formação de osso e a qualidade óssea. Aumenta, por exemplo, tem o potencial de aumentar colesterol, né? Então, o colesterol ruim pode aumentar. Por isso que, antes da menopausa, a chance da mulher infartar é muito menor do que a do homem. Entrou na menopausa, essa chance se iguala. Por quê? Porque altera o perfil metabólico. Esse aumento de colesterol por conta das quedas hormonais, por exemplo, aumenta o risco cardiovascular dessas mulheres. Pode ter aumento pressórico também nessa fase, além do impacto cognitivo, tá? Então, pode ter impacto cognitivo e cerebral. Então, o estrogênio e os hormônios femininos são importantes também para as funções cerebrais. Então, as mulheres podem se sentir mais cansadas, com dificuldade de sono, irritabilidade, até sintomas depressivos. Tudo isso pode surgir também em decorrência da queda hormonal. Bom, se a gente for pensar tudo que movimenta a menstruação, né, que a gente falou no vídeo anterior, dá para imaginar o tamanho do impacto e também quão multifacetado ele é na hora que você também para de ter aquele processo. Sim, um ponto importante é que quando começa a ocorrer essa queda, né, essa falência ovariana, o potencial de fertilidade da mulher obviamente cai também, mas isso é uma coisa que muitas mulheres não têm. Como a gente está falando sobre aumentar a qualidade, a vida com qualidade, né? Cada vez as mulheres querem engravidar mais tarde, então falar sobre planejamento reprodutivo também é importante por isso. É possível você fazer uma preservação de fertilidade antes de chegar nessa fase em que cai mais drasticamente o número de óvulos, justamente para você conseguir gestar em idades mais avançadas. Lembrando que, claro, a gestação em idades mais avançadas também podem ter complicações de maneira mais frequente, pressão alta, diabetes da gestação, coisas específicas, tá? Mas isso é possível. Falando em idade, assim, qual é, em média, óbvio, a gente sabe que cada mulher é única, então não tem como fazer determinar uma faixa etária, mas qual é a faixa etária média que tanto o climatério quanto a menopausa costumam acontecer? A menopausa na mulher brasileira, isso varia entre países e regiões também, mas na mulher brasileira, a menopausa ocorre em torno de 49 e 50 anos. E o climatério pode iniciar, esses sintomas podem iniciar em alguns anos antes, às vezes alguns meses, às vezes alguns anos. Então, tem mulheres que sentem esses sintomas um ano antes de começar a parada de menstruação, ou um pouquinho mais, e que permanece também depois que parou a menstruação, tá? Pode ter aí essa variação. E por que varia de país? Normalmente não tem uma resposta exata, mas países que têm melhor estilo de vida, menor uso de produtos industrializados, tudo isso pode impactar, né, numa falência ovariana mais cedo ou mais tarde. Isso impacta também igualmente a fertilidade. Então varia de país para país. Uau, que loucura! Tá, então, Sim. ou seja, a menopausa ela é inevitável, mas é uma coisa que também, baseado no seu estilo de vida, você tem como... Você não tem como postergar, né? Você não acaba não postergando, mas claro, quanto mais, de maneira mais saudável você vive, menos impacto você vai ter ao entrar no seu corpo, ao entrar nessa fase. Entendi. E quais que são... Bom, você falou vários, né, já impactos da menopausa, mas tem alguns fatores, assim, sei lá, para mim, que a gente estava falando sobre menstruação e comentando sobre como isso é um assunto pouco falado, né? Eu tô numa fase da vida que eu ainda tô na fase da menstruação, então se a gente já não tem tanto contato com várias coisas que acontecem com a gente durante um processo que você tá passando e já passa um tempo, que dirá saber sobre processos que ainda não chegaram, né? Então, provavelmente vou fazer várias perguntas bem de leiga aqui, mas eu imagino que também seja um momento para as mulheres, quando elas começam a passar por isso, de toda uma nova descoberta de, meu Deus, o que está acontecendo, de onde está vindo isso, assim, coisas que poderiam não ser tanta surpresa se a gente tivesse mais contato. Então, sei lá, eu penso imediatamente nos calores, né? Quais outros impactos? Alterações. Né, eu vejo muito isso como uma ressignificação mesmo também da vida, né? Porque além da mulher estar passando por alterações físicas, hormonais e mentais e cognitivas, é como se ela entendesse que essa fase é um turning point para a velhice. Nos aproxima de uma questão muito difícil de ser abordada para todas nós, que é a nossa finitude. Então, muitas vezes a mulher traz esse questionamento, que é
que eu fiz até aqui na minha vida, para onde eu tô indo, né? É um shift, é como se fosse um gatilho para pensar sobre essas questões que nessa fase que a gente está, às vezes a gente não pensa, né? Então, a gente não acessa isso. Como que eu posso ressignificar? Como que eu posso ressignificar a minha sexualidade? Como que eu posso ressignificar o meu contato com o meu próprio corpo, que está mudando, e eu preciso aprender a amar esse corpo? Porque eu posso tentar melhorá-lo, mas igual ele não vai ser. Né? Mesma coisa com a sexualidade, eu posso tentar ressignificar, mudar minha sexualidade, me descobrir de outras maneiras, mas não vai ser igual, né? Não adianta a gente querer se comparar aos 20 anos, não quer dizer que vai ser pior também. Então, Isso que eu ia falar, isso, né? Ficar às comparando vezes melhora, exato. aquela velha coisa, né? Assim, tudo bem, você não tem mais 20 anos, mas você queria ter 20 anos, né? Eu acho que a maturidade vem com tantas vantagens e a nossa sociedade ainda força muito a gente a ficar pensando o tempo inteiro que o bom é ser jovem, né? E quando você para pensar tantas coisas que você ganha, né, de segurança, autoconhecimento, coisas que eu acho que valem muito mais do que esse ser jovem. Então, acho que isso é uma coisa bem interessante mesmo. Que é um processo que está atrelado a um outro processo que é mais complexo até, né, eventualmente, de lidar. É muito isso. É o trabalho que eu procuro fazer quando eu entro em contato com alguma mulher nesse sentido, nessa fase, que eu espero conseguir fazer comigo também quando eu passar por isso. É isso. É a gente entender, bom, algumas coisas estão mudando, pode ser que eu não goste tanto do jeito que está ficando, mas olha tudo que eu ganhei. Cadê a minha bagagem dos 50 anos até aqui? Isso ninguém tira, né, da gente? Isso não volta também. Então, é o que a gente já até comentou no vídeo anterior. Vamos tentar olhar o copo meio cheio para o outro lado, até onde, que é o que você disse, os padrões sociais impostos nos fazem nos sentir mal. Quando o homem envelhece, o homem fica charmoso. Quando a mulher envelhece, ela tá velha. Entendeu? Então, Fico louca com isso. Quer mais padrão social do que isso? E isso tá aqui na nossa cabeça, tá na cabeça de todo mundo, na minha, na sua, né? De todo mundo, né? A gente nem percebe isso. Então, assim, pelo amor de Deus, eu acabei de falar, acho que a gente tem que cada vez mais usar os recursos a nosso favor, os recursos físicos, hormonais, todos, mas não tentar mudar nossa essência porque a gente não está gostando de nós mesmos, né? Tentar, de novo, atingir o nosso melhor potencial. Total. E aí, o que tem? Quais são as coisas que você pode fazer para buscar essa experiência mais positiva na menopausa? Então, eu acho que, ponto 1, né? Desde agora, que a gente precisa. Sempre ter um acompanhamento ginecológico adequado. Isso também vai fazer, por exemplo, que a gente vai falar mais para frente, pode fazer diagnóstico de menopausa precoce, de doenças específicas que podem impactar nessa transição e cuidar de si. Existem doenças que podem aparecer com maior incidência na menopausa, por exemplo, câncer de mama. Então, a gente tem que se preocupar desde agora, né, para fazer exame físico, fazer acompanhamento médico. Segundo ponto, estilo de vida. Gente, eu bato muito nessa tecla. A gente precisa entender que tem como fazer prevenção ou minimizar impactos de situações que a gente vai passar, por exemplo, a menopausa. Então, estudos já mostram, mulheres que fazem exercício físico, que praticam exercício físico com regularidade desde antes da menopausa, tendem a ter essa transição de maneira mais leve. Então, tendem a ter menos fogachos, tendem a ter menos sintomas climatéricos de maneira expressiva. Mesma coisa quem faz práticas de controle de estresse, mindfulness, yoga, tudo isso também já tem estudos comprovando que podem ajudar no controle de sintomas. Alimentação, assim, alimentação é ponto básico, por 2 motivos. Primeiro que a gente vai precisar de ter outras necessidades alimentares, como eu falei, a gente entra na menopausa, a gente ganha muito mais gordura com facilidade, então a gente precisa não só praticar exercício físico e ter músculo, né, fazer musculação, fortalecer a musculatura para prevenir a fragilidade óssea, para ganhar massa magra, mas também se alimentar de maneira adequada para ajudar isso. Precisa ter esse ajuste para reduzir, por exemplo, o potencial de aumentar seu colesterol, de aumentar a sua pressão. Então, já falei do estilo de vida, do exercício físico, do manejo de estresse, da alimentação, sono, a gente falou no outro vídeo, mas, gente, quem não dorme bem envelhece mais rápido, isso já é comprovado cientificamente, quem não tem boa qualidade do sono. Então, a gente precisa dormir bem, e é basicamente isso, assim, estilo de vida, acompanhamento ginecológico, e claro, quando você está entrando no climatério e está chegando próximo da menopausa e começa a ter sintomas, existem tratamentos que a gente pode fazer de maneira específica, desde o tratamento hormonal até a fitoterapia, podem ajudar aí na transição para essa fase de maneira mais
adequada e mais leve. Eu achei muito interessante, assim, esse conceito, né, todo que você trouxe de você se preparar para a menopausa, porque eu acho que sempre, assim, na minha cabeça, mas eu nunca nem conversei sobre menopausa, sei lá, não me lembro de falar sobre isso, porque é aquela coisa que a gente fala, sei lá, uma hora isso vai acontecer, mas até lá você não pensa sobre, né? É muito interessante você se apropriar de um processo que você vai passar, se você pode fazer coisas para tornar ele melhor, né? Uma Exato. preparação mesmo, porque Exato. o nosso outro grande processo, né, de mudança na vida da mulher, que é a menstruação, você é muito nova para fazer qualquer coisa a respeito disso, mas agora não, já é totalmente uma outra fase, e eu acho que muito pouca gente ainda encara como, né, fazer essa preparação para tornar o processo melhor. Saber que isso é possível é muito interessante, é bem Sim. empoderador mesmo. E se a gente for pensar, né, eu falei que a média da mulher brasileira de entrar na menopausa é em torno de 49 a 50 anos. Mas a gente considera a menopausa pode iniciar a partir dos 40 anos. Tá próximo, para mim já tá próximo. E aí, já aproveitando para trazer o conceito de menopausa precoce, é a menopausa, então a parada de menstruação por mais de um ano, que ocorre antes dos 40 anos. Mas entre os 40 e os 49 já é considerado normal. Fisiológico, fisiológico, normal. Que interessante. É isso, né? Muito interessante. A gente associa imediatamente menopausa com velhice, como você falou. Provavelmente é a fase que a gente vai viver mais tempo. Se a gente pensar que, sei lá, a expectativa de vida. Qual é a expectativa de vida média hoje em dia? Eu não faço ideia. Eu chutaria também depende de país, né? Eu acho que no Brasil estava em torno de 83, se eu não me engano. Mas sei lá, de 50 até 83, são 33 anos. Mas se você menstrua, a média para menstruar o quê? Uns 13? Em torno de 13 a 14 anos. De 13 a 50, você ainda fica mais tempo menstruada do que na menopausa, né? Uhum. Mas se você viver até os 100, você fica mais tempo na menopausa do que menstruada. Mas se a gente for pensar por outro lado, o tempo que você fica na menopausa, normalmente é o tempo que você tem menos preocupações. Então, se você tem filhos, os filhos, por exemplo, já estão criados. Então, você já está muito mais bem resolvida com as suas questões. Você já tem amigos da vida inteira, pessoas que você sabe que você pode contar ou não. Que você já entende o que você quer, o que você não quer, que você gosta, o que você não gosta. Claro, cada um tem seu processo de autoconhecimento. Mas, normalmente, nessa fase, a gente já andou, né? Você já está andado. É uma fase que você potencialmente pode aproveitar muito, porque você já está muito mais plena, resolvida e já passou por tanta coisa, né? Total. Então, se você pensar dos 13 aos 20, você tipo assim, tá. Nossa, dependente. Essa fase tudo muda tanto, né? Sei lá, dos 13 aos 20, imagina quanta coisa não acontece, dos 20 aos 30 também, dos 30 aos 40 também. Realmente, né? É uma época que você já está com muito mais bagagem e ferramentas para ter a melhor experiência que você pode ter, né? Bom, vamos então falar um pouco sobre a menopausa precoce. Por que acontece? O que acontece? Quais são os impactos? Ótimo. Então, menopausa precoce é a menopausa que ocorre antes dos 40 anos. Existem algumas coisas que podem impactar na ocorrência da menopausa precoce. Então, primeiro, a história familiar. Então, mulheres com mães que entraram na menopausa antes dos 40 anos podem ter aí uma tendência a isso acontecer. Por isso que a primeira pergunta que se faz para uma mulher que está entrando na menopausa precoce é: mas tem alguém na sua família? Né? Faz diagnóstico diferencial com outras doenças também. A segunda coisa são doenças específicas. Então, doenças autoimunes, por exemplo, câncer, pacientes com câncer, né? Câncer de ovário com certeza, mas cânceres específicos que precisam fazer quimioterapia, então isso também pode impactar na reserva ovariana. Mais ainda que a gente precisa falar sobre preservação de fertilidade nessas mulheres. Além disso, doenças específicas que são incidentes nas mulheres e que é uma das linhas de tratamento próprio, né? Com algumas pacientes minhas, é uma das minhas linhas de tratamento, que é a endometriose. Então, presença de endometriose com endometriomas, que são cistos de endometriose nos ovários, podem impactar a reserva ovariana e, eventualmente, mais para frente, comprometer aí, né, facilitar a paciente a entrar numa menopausa precoce. Coisas que a gente pode fazer para evitar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você entender que existem doenças específicas que podem fazer e podem impactar diretamente na sua fertilidade.
E para isso, você precisa ter o radar da fertilidade ligado. Não adianta a gente não pensar sobre isso e só pensar quando acontecer, porque daí talvez seja tarde demais. O primeiro ponto, que eu acho que entra um pouco, na verdade, muito do que a OIA faz, o trabalho da OIA, é esse: conscientizar sobre a fertilidade feminina e fazer com que a mulher entenda que existem alguns fatores específicos que podem impactar na reserva de ovos, tanto na qualidade quanto na quantidade, e isso, consequentemente, pode evoluir para uma menopausa precoce, por exemplo. Existem maneiras da gente predizer a reserva ovariana e maneiras de predizer, eu digo, estimar a sua reserva ovariana para dizer se você pode ou não ter uma falência ovariana precoce antes dela ocorrer. Né? Então, de novo, a gente precisa trabalhar com a prevenção e com um potencial de planejamento. Uma das dosagens hormonais que a gente pode fazer é o hormônio antimuleriano, que é uma das propostas da OIA, né? A dosagem de AMH, dosagem de FSH e de estrogênio para pacientes que têm algum fator de risco também, contagem de folículos por meio de ultrassom. Então, tudo isso a gente pode fazer pensando também em fazer um planejamento reprodutivo para essas pacientes específicas que eu disse que podem ter algum impacto na reserva ovariana. E aí, entrando em pacientes com câncer, é mais ainda, né? Então, que vão ser submetidos à quimioterapia e etc. Acho que é bem importante a gente pensar sobre isso também. Ainda mais que a gente acabou de passar aí no Outubro Rosa, né? Essa prevenção de cânceres ginecológicos em geral. Nossa, você falou de várias coisas que eu fiquei assim, porque, enfim, a gente, né, falando de fertilidade, que eu acho que isso é provavelmente um mito e uma falta de conhecimento das pessoas, que é assim: entrou na menopausa, acabou a sua chance de ter filho, né? E isso não é verdade. É assim, quando você entra na menopausa, então a gente tem que entender que você parou de menstruar. Parar de menstruar significa que os hormônios ovarianos não são produzidos mais. Então, o ovário entrou em falência. Quando você entra na menopausa, você poderia engravidar? Você até poderia, claro que não com os seus ovos, a não ser que você tenha feito um processo de planejamento reprodutivo anterior, ou por meio de ovodoação, que existe também, né? A utilização de ovos de doadoras. Mas a gente tem que lembrar que se você não teve uma menopausa precoce, se você teve uma menopausa no tempo adequado, seu corpo já está mais envelhecido também, né? Então, gestar aos 50 é diferente de gestar aos 30, aos 35. É o que eu disse, tem mais chances de doenças específicas, então, pressão alta, diabetes de gestação, perdas precoces, trabalho de parto prematuro, restrição de crescimento fetal. Então, tem outros comprometimentos que a gente precisa considerar, além de só a fertilidade. Mas é possível, seria possível, principalmente pensando nas pacientes mais jovens que estão entrando em falência ovariana precoce. Isso sim, a gente tem que correr contra o tempo para preservar a fertilidade dessas mulheres, e mais ainda, de novo, que aí o trabalho da OIA, né, que é conscientizar e trazer recursos para isso. E aí o outro ponto que eu queria levantar, que é muito interessante, que a coisa de entender, né, a sua fertilidade e o que a OIA oferece, que é essa jornada mesmo da descoberta da fertilidade. Às vezes você pode não querer ter filho, mas ainda assim existem outros fatores relevantes para você prestar atenção e acompanhar essa sua jornada, né? A proposta é fazer você parar, olhar para si. Por mais que você não queira decidir agora, por exemplo, que você quer ter filho, você passa a entender o que pode impactar, como que está o seu corpo em relação a isso, o que você pode fazer para mudar, porque, por exemplo, existem coisas que você pode fazer para mudar. Tabagismo impacta a fertilidade, você pode parar de fumar, por exemplo. Você pode melhorar seu estilo de vida, melhorar sua alimentação, melhorar seu sono. É mais ou menos isso a proposta. Vamos parar, vamos olhar para você, vamos ver, independente se você quer ou não ter filho, vamos avaliar como você está e a partir daí você toma as suas decisões. Uma última, enfim, um último tópico que eu acho que dá para a gente ainda aprofundar um pouquinho, de dicas para quem já está na menopausa. Eu acho que a gente falou bastante de uma preparação para esse momento, mas e para quem já está na menopausa, quais são algumas coisas que você pode fazer? Você, né, falou, obviamente, de tratamentos, reposição hormonal, fitoterápicos, o que mais que tem de não alternativas, mas de opções para você melhorar a qualidade de vida? Eu acho que primeiro você entender que você não precisa sofrer. Às vezes vem, né, mulheres que falam assim, nossa, eu tô sofrendo, mas eu sei que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo.
tem coisa que dá para você fazer. A gente pode fazer alguma coisa. Não precisa passar de uma maneira tão dolorosa por isso. E aí começa, o processo que era para ser legal começa a ser péssimo, né? Porque você tá sentindo, e os sintomas às vezes são muito importantes. Então, assim, primeiro, o que eu falei, ter uma médica, uma ginecologista que te acompanha é essencial. Primeiro, para você fazer exames específicos para avaliar seus riscos específicos de doenças e poder atacar cada ponto de maneira individualizada. Segundo, a partir do seu exame físico, da sua consulta, dos seus exames, entender se você tem ou não uma indicação de tratamento hormonal. Teve um boom aí de, os hormônios são nocivos, mas não é bem assim. É o que a gente já conversou, cada mulher é única. Tem muitos benefícios, sim, do uso hormonal, quando bem indicado, quando bem feito. Pode ser um excelente recurso. Às vezes não precisa nem ser hormônio sistêmico, né, que circula no corpo inteiro, pode ser hormônio tópico. Às vezes a queixa específica daquela mulher é ressecamento vaginal na menopausa. Então, você pode usar um hormônio tópico, ver a queixa específica e poder tratar aquela queixa específica. Por exemplo, trazendo mais um gancho aí do ressecamento vaginal. Mas eu não gostaria de usar hormônio, eu tenho alguma contraindicação para usar hormônio? Existem outras coisas que a gente pode fazer, além só de hidratante vaginal. Existem terapias com lasers vaginais que ajudam a revitalizar a mucosa, parecido com o laser que a gente faz em pele para melhorar a pele. Existe para região vaginal também e ajuda muito os pacientes na menopausa a melhorarem essa lubrificação que se perde, né? E aí trazer muito mais qualidade de vida, porque esse ressecamento vaginal pode causar desde desconforto na relação sexual até sintomas urinários, aumento de chances de infecção vulvovaginal. Então, isso pode ser atacado de maneira específica. Além disso, ter um acompanhamento nutricional eu acho essencial, porque existem demandas específicas, eventualmente até suplementações específicas que aquela mulher precisa suprir. Vou dar um exemplo simples. Então, como tem perda de massa óssea de maneira mais significativa, precisa aumentar a ingesta de cálcio. Para a gente ter uma ingesta adequada de cálcio nessa fase, a gente precisa comer mais ou menos 5 porções de cálcio por dia. Acho que poucas mulheres comem, né? Então, uma porção, por exemplo, é um Danone ou uma fatia de queijo. Se você for pensar, muitas vezes você não ingere naquele dia 5 porções. Ganho de massa magra, gente, é essencial, precisa de musculação. Eu sei que tem gente que não gosta, eu mesmo não sou muito fã, mas faço desde hoje, porque eu sei que eu vou precisar para sempre. Então, é essencial. O ganho de massa muscular ajuda a ajustar a parte metabólica e aumentar o metabolismo. Nosso metabolismo cai nessa fase por conta da queda hormonal. Então, a gente precisa manter o metabolismo mais alto. E, além disso, associar exercício físico de resistência, por exemplo, musculação, com exercício físico que envolva impacto entre as articulações. Por exemplo, caminhadas mais vigorosas, porque é isso que faz formar osso. Então, se você não entrou na menopausa, se você ainda é mais jovem, ou se você está entrando, já introduza isso no seu dia a dia, isso vai melhorar. E também os estudos já mostram que melhora muito os calores, melhora a regulação do centro térmico cerebral, diminui a chance de esfogacho, diminui a intensidade desse esfogacho. Acho que, com certeza, modelos ou terapias específicas que façam você conseguir entrar em contato com o que mais está te incomodando, né? Entre a terapias mais holísticas, então reiki, meditação é extremamente importante, terapias que te ajudem a entrar em contato com o seu novo eu que está ali se formando. Uma dica muito interessante também é façam atividades lúdicas, aula de dança, aula de circo, coisas que façam você entrar em contato com o seu próprio corpo. Isso pode te ajudar também a aumentar a criatividade, a ressignificar muitas coisas. Teatro. Eu sou fã, né, porque eu pratico, mas assim, a yoga pode ajudar muito, desde a parte mental até a parte física também. E já tem estudos sobre isso. O médico adora, cientistas, a gente gosta de ter comprovação, de que aquilo está funcionando, né? Então, e é assim que a gente consegue trabalhar. Por isso que a gente prescreve remédios, medicações, porque existem estudos sobre aquilo. É bem interessante isso que você falou, né, que a perspectiva da medicina ocidental, ela é muito baseada em estudos que comprovem, aí você passa a tratar aquilo como uma opção séria, né? E a gente vê que tem muitas coisas na medicina oriental que são milenares, né? Porque, afinal, são culturas muito mais antigas, mas que na medicina ocidental fica meio naquele limbo, porque é tipo assim, não, realmente, se não funcionasse, eles não estavam fazendo isso há 4.000 anos, mas enquanto a gente não consegue comprovar, né? Eu acho que hoje em dia a gente já está num momento onde teve esse momento onde as coisas misturaram, né? O Ocidente com o Oriente e essas práticas meio que
começaram a ser usadas, e aí teve esse gap de vamos fazer os estudos, e agora a gente já tem comprovação de muita coisa, né? Acho que yoga, acupuntura, tem 1000 exemplos. Então é legal como hoje em dia, na medicina ocidental, a gente também já tem muito mais alternativas, que não seriam as convencionais 20 anos atrás, né? Então isso é ótimo. Eu acho bem interessante isso, porque a gente tem tido cada vez mais profissionais sérios que trabalham com essa outra linha. Nossa, incrível, maravilhoso, mais uma conversa, assim, extremamente relevante e que eu acho que é fundamental. Estou muito feliz com essa parceria, acho que os 3 vídeos ficaram incríveis. Queria agradecer demais, doutora Ju, muito obrigada. Eu também. Obrigada a você, foi ótimo o papo, ótimo. E espero que a gente tenha conseguido aí entregar mais conhecimento, mais garra para que vocês busquem o próprio conhecimento o conhecimento do próprio corpo e não desistam de cuidar de vocês. É isso aí. E agradecer também a Oia pela parceria e lembrar que além desses 3 vídeos que a gente fez essa série no IGTV, temos vários conteúdos muito legais no Dia de Botê, várias matérias, então confiram lá, porque são outros assuntos também extremamente relevantes. E é isso, vamos ficando por aqui. Beijo. Um beijo. Obrigada, gente.